boa noite para você que está chegando aqui no For Life Cast. Que alegria ter você junto com a gente. Sexta-feira à noite, 7 horas da noite, estamos juntos para mais um programa e com um convidado de honra, que já faz muito tempo que a gente está querendo trazer ele aqui, nosso bendito. Mas o Fernando, eu não vou deixar ela começar com esse jeitinho, porque olha para você ver, quando ela está do lado do patrão, vira outra coisa. Mentira! É desse jeito. Mentira! Pastor Gabriel, deixa eu falar uma coisa pro preciso ser mais ela contida, você não tá começa entendendo. assim. Fernanda, como é que é assim, Fernanda, quando começa o podcast? Olá, e aquele monte de... né? Ela fala assim, você viu como ela começou hoje? Boa noite a todos. É que eu comi agora de pouco, deu uma baixa. É você que você fez pra Carol. Nossa, assim que eu sou assim, né? Nossa, aquela voz de taquara rachada desapareceu. Olha aí. Ela Eu preciso assim, amadurecer, você não tá entendendo. Eu vou fazer 30 anos. Gente, vamos parar com essa história de idade. Vai chegar aí, filho. Só espera. Feliz sábado pra você, se você está aqui, porque Deus te deu essa vitória. Se você está assistindo, porque Deus tem uma missão muito maravilhosa em sua vida. Que bom que você está aqui conosco. Tenho certeza que essa semana foi uma semana de muitas batalhas, mas Deus está contigo e aí fica tudo mais fácil. Fernandinha! Boa noite pra todos vocês. Eu tô aqui me tremendo, gente, porque sempre eu que assisto ele. Mas você está sempre comigo. Ah, não é domingo, tá? Mas eu vou falar pra tia Eliana que a culpa de eu não estudar 7 é dele, tá? Ah. É impossível você não... Você quer assistir tudo no mesmo dia? Isso, Entendi. exatamente. Se você está aí assistindo agora, pode depois ir lá no canal, né, pra acompanhar. Ele vai fazer propaganda, né? Mas antes disso, não deixa de se inscrever no nosso canal, seguir lá o nosso Instagram, Ministério For Life, Ministério 4 Life, e já compartilhar essa live, porque pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Para você, hoje é sexta-feira, mas hoje nós queríamos muito aproveitar a presença do pastor Gabriel aqui, então nós vamos estar aí conversando com você aí o tempo todo, não é ao vivo, por isso não vou estar brincando com vocês aqui o tempo todo, mexendo, provavelmente a gente vai estar no aqui. chat. Boa, Espera, com certeza gente. vai estar o Luiz, vai estar a Flávia, Verdade. vai estar A Dolores, a minha mãe. o Jacaré vai estar aqui verdade. também, vai estar uma galera, A gente porque já assim, sabe, viu, pastor o Gabriel, Val. se não tiver audiência, a família mantém ali o Boa, a família está ali boa. junto conosco. Boa. E hoje, infelizmente, nós temos essa menina que dá vida, mas literalmente mesmo, ela deixa muito feliz o nosso podcast, que é a Aninha, que não Verdade. pôde estar aqui conosco gravando. É uma delícia quando a Aninha está aqui. Aninha, um beijo para você. Você faz sempre, mas sempre, muita falta aqui conosco, né, Carol? É isso aí. Dá muitos Dá cortes. muitos cortes bons, né? Mas mesmo assim, podemos dizer um feliz sábado, né? Feliz sábado pra sábado. você. Deus abençoe. Vai, Carol, apresenta o seu patrão. Estamos com o Apresenta. chefão aqui hoje. Pastor Gabriel tem sido uma bênção na nossa vida. Faz 2 ou 3 anos que eu tô trabalhando junto, eu não sei A Carol quanto. chegou no primeiro ano, Carol. Foi? No primeiro ano de 2022 você chegou. Pra você que não conhece, nossa igreja ela é bem organizada, Verdade, né? sem E aí dúvida. as igrejas locais, elas são regidas por uma associação. E o pastor Gabriel é o pastor que cuida de todos os jovens da Paulista Central, da APAC. E hoje a gente tem a honra de receber ele aqui no nosso podcast. Já participei 2 vezes do podcast dele, então ele tá devendo 2 pra gente já, tá entendendo? A Carol tá famosinha, né? Tô nada, que Tá famosinha. isso. Olha, gente, que alegria estar aqui com vocês, hein, Carol? Pastor, muito obrigada. Chegou o nosso dia. tá aqui. Chegou. Gente, olha, não foi por falta de convite da Carol pra gente vir aqui. Eu brincava com ela que um dia eu queria estar no For Life, eu acompanho também. Que Deus abençoe vocês. Um prazer imenso aqui com vocês hoje. E assim, a gente faz o seguinte, tem um combinado aqui. Eu tô aqui hoje com vocês, então os 3 estão convidados para estar na minha mesa de podcast lá na Uma associação honra. um dia desse, pra gente estar lá no Pega a Lição. O meu podcast é mais direcionado para a lição de jovens, né? E então você que está em casa, quiser assistir, vai lá no canal da Associação Paulista Central no YouTube e encontra lá, Pega a Lição, tá lá fácil o link para você assistir. A gente discute a semana, hoje é sexta, amanhã no sábado às 3 da tarde vai estar saindo a lição para você poder estar estudando. Às 3 da tarde já sai a lição da semana toda, você acompanha lá com a gente, né? São
40 minutos de bate-papo, bem bacana, bem interessante. Vou falar um negócio pra vocês, vou dar um testemunho. A Carol foi lá e já foi umas 2 vezes pra gravar 3, 4 episódios por vez, porque ela arrebenta também. Não, a Carol é manda bem. Ela é A monstro, Carol ela é arrebenta, monstro, ela é arrebenta. monstro, ela É torcida, viu? Porque fica lá, repete. Repete. Você sabe que eu vejo assim, pra mim, eu fico muito feliz, sabe, pastor? Porque eu vejo assim o crescimento da Carol e principalmente da Fernanda também, que eu tive o privilégio de estudar Sim. a Bíblia com eles, né? Legal, Então eu sou pai legal, espiritual Fernanda. das duas. Olha só que bem, No que meu caso legal. agora aqui já sou vô. Ainda bem que você mesmo já se adiantou, né, Ricardo? Então você estudou com a mãe dela, né? Verdade. Verdade, Porque é. eu dei subir pro pai, né? O Vitor, um abraço pra você, Vitor, pra Rosana. Olha Então, só. eu me lembro até, eu vou falar a mesma Vai, coisa, né, conta Carol? a Mas história é das muito perninhas. gostoso, porque quando eu dei subir pra Carol, a Carol devia ter seus 9 anos de idade, Sim. mais ou menos, e ela sentava no sofá, ficava os pezinhos dela assim, nem encostava no Olha chão. só, Ricardo. Então eu tive o privilégio Ela de... falou ainda agora que tá fazendo 30, É, Ricardo. você imaginou bem. Não. Você imaginou bem. E é muito legal, pastor, porque eu sou o pai espiritual da Fernanda, da Carol e também da Ana, as 3 que estão no Legal, podcast. olha né? só que bacana. Quer dizer, Deus me deu literalmente, o privilégio de Que ser bênção. um condutor somente do Espírito Santo. Que benção. E quando eu falo já que nós estamos falando de saudosismo, né? Você estava falando de regional e de departamental, eu me lembro, pastor, porque eu trabalhava no raio-x. Não vou nem falar quantos anos, eu, não tenho, eu tirei raio-x, eu tirei raio-x de Adão e Eva, mas quem me deu trabalho foi o Caim. Sabe? Caim me deu um trabalho, o moleque tentado, viu, pastor? Sabe? E eu me lembro uma vez que eu estava no raio-x, devia ter uns 23 anos mais ou menos, e tocou o celular. E eu não. E o celular, pastor, era aquele celular Tijolão. Era enorme. E eu não podia Eu me atender lembro. porque eu estava revelando. Naquele tempo ainda se revelava na Revelando mão. A chapa. A chapa, literalmente, se colocava no revelador, depois no fixador. Olha como é antigo. Nossa, você tá se Aí entregando tocou. demais. Verdade. E aquilo, Altas revelações verdade. aqui. E aquilo demorou, e eu queria atender o telefone rapidinho, né? E é tal, aí, bom, deu tempo de revelar, tampei assim, atendi. Alô, quem tá falando? É o pastor Ronaldo Arco. Eu falei, quem? Você não conhece. Mas pastor Ronaldo Arco foi um departamental jovem, hoje ele está na União, um cantor fantástico. Ele falou, você que é o Ricardo? Eu falei, sou. Então eu sou Ronaldo Arco, estou assumindo aí o departamental dos jovens e gostaria de convidar para ser meu regional. Uau. Olha Uau. aí. Você viu? Você viu? É de tremer nas bases, né? Porque o Ronaldo Arco já era famosinho. A Carol que usa essa expressão. Já era famosinho. Não, você tem uma base, ela um dia usou isso numa parábola. Ah, é? E Jesus chegou Eu sempre falo, e Jesus já era famosinho nessa naquela época. Boa, Carol. Cara, vou usar essa expressão. Não, cara. essa expressão, eu Jesus não- já era meio famosinho nessa época aí. Foi muito engraçado. Faz todo sentido, é. Faz todo sentido. Não, gente, aqui sai cada pérola, Olha pastor. só. Eu sempre brinco que o pastor Bulhão teve que entrar na favela para ter ilustração no sermão. Sim. Eu tenho a Carol, eu tenho a Fernanda, eu tenho a minha esposa, que solta umas pérolas, eu uso demais no meu sermão. Eu também uso as pérolas da minha Tem família. desconto, né? Eu sei. Mas hoje tá 2-2, vocês não podem judiar muito de mim. Tá esperto. Gente, essas últimas 3 semanas nós fizemos um tema muito legal que fala sobre a volta de Cristo. Na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. E você vir para a igreja e não pensar na volta de Cristo, estamos no caminho equivocado, porque a essência de ser cristão é pensar na volta dele. A essência de você abrir a Bíblia é falar sobre a volta dele. Eu sempre brinco, se eu fizer uma semana de palestra sobre fidelidade, eu vou falar sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus, porque ele é motivo de tudo isso. Porque senão fica algo automático. Vou na igreja, sento, Não. oro, levanto, canto, vou embora. Pronto. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Quando eu não tiver mais essa esperança, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu só penso nisso, eu vivo isso. Eu nunca mais esqueço que uma vez o Alceu, que era o outro departamental, lembra do Alceu? Lembro do Alceu. O Alceu, ele começou a chamar os regionais cada 15 dias. Aí eu liguei para ele e falei, pastor Alceu, o senhor me desculpa, só que parou um pouquinho aí, talvez tenha dado um cortezinho, mas só para você entender. Foi bem interessante que o pastor Alceu, na época, começou a me ligar direto. Olha, Ricardo, nós temos que fazer uma reunião aqui em Campinas, cada 15 dias. Aí eu liguei para ele e falei assim, pastor, eu trabalho, pastor, eu não consigo ir direto. Aí sabe que ele me respondeu, eu nunca mais esqueci disso. Falei, Ricardo, você trabalha no quê? Na época era raio-x. Eu falei, não, eu tiro o raio-x. Não, isso aí você faz para você sustentar a tua família. Sim. Você trabalha para Deus.
Tome. Essa foi uma boa Foi resposta. boa, e ele pegou. Só que agora, né, o regional é tranquilo, né? Poucas cidades. Ah, Na minha sim. época, sabe quanto que era? 39 cidades. Uou, Não dava conta. Não. Era Não. muita conta, então era 39 Não, cidades. hoje a gente aumentou a equipe. Ficou muito bom. E a Kevin. internet facilitou muito a nossa É. vida agora, né? Graças a Deus. Enfim, A internet facilitou nós estávamos muito. falando sobre a volta de Cristo. Essa é a essência, né, pastor? Sim. Você, todo sermão, tem que ter uma pila para a volta de Cristo. Tem. Talvez você esteja numa igreja que não fala muito sobre a volta de Cristo. Você gostaria de estudar um pouquinho sobre a volta de Cristo? Venha, manda uma mensagem, né, Fernandinha? Com certeza. Manda uma mensagem pra gente. Nós vamos na sua casa. Eu sempre brinco. Você prepara um bolo de fubá para mim, um suco de laranja. Nós vamos estar aí estudando a Bíblia com você, É isso a Carol, aí. a Fernanda. Pode ter Inclusive, se certeza. você quiser, é só escrever "eu quero" aí nos comentários, que a gente vai estar de olho, a gente está à isso. disposição de vocês. E vai ser uma alegria pra gente Vai mesmo, ser- né? literalmente é um privilégio. Legal. Vai ser um tempo bem gostoso. Eu faço um desafio para você. Aceita o estudo bíblico, você faz até o quinto. Se você não gostar, você pode parar. Fechado? Mas vai Pede até seu o dinheiro de quinto. volta. Brincadeira. É, você pede, é verdade. E não precisa de bolo. É, Porque não você fica precisa tão de bolo. entretido. É. Não para nem pra Aliás, comer. é o contrário, né? Eu peço sempre para a pessoa não fazer nada para não ficar preocupada com a minha visita, né? E esses últimos 3 dias nós falamos muito sobre a volta de Cristo. E terminamos, claro, não poderia ser diferente, com Apocalipse capítulo 21, né? Apocalipse capítulo 21. Abra aí sua Bíblia. Esse acho que é um dos textos mais lidos, né? Todo sermão, acho que todo mundo lindo, termina né? nele, porque ela é a essência da muito nossa bonito. esperança, né, pastor? E está dizendo aqui então, né? Um tema gostoso, um tema que nós discutimos muito, até brincamos, né? Semana passada nós falamos sobre a diferença da morte como um sono e a morte eterna. Mas o principal de tudo isso é você não ficar preocupado se você as dificuldades que você vai passar no futuro, você ficar pensando no que pode acontecer hoje, no presente. O passado, quem pensa muito no passado fica depressivo, quem pensa muito no futuro fica ansioso demais. Então pensa no presente, deixa Deus conduzir sua vida. E aqui o versículo fala: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Pastor, está faltando pouco. Eu vi o senhor comentando no culto de sábado, né? Sim. O Isso senhor- foi incrível, né? Foi maravilhoso, foi Amém. o culto, Seja eu louvado. fiquei muito emocionado. Aliás, a mensagem é literalmente, eu vi o senhor se emocionando, não tem como ser diferente, porque quando nós passamos por dificuldades na minha vida, como eu passei com meu pai, né, a gente passa, não é fácil. Então, é nessas dificuldades que a gente vê a mão de Deus. E eu vejo muitas vezes quando você pensa que Deus está falando não, Ele não está falando não, Ele está falando sim. É que você tem que esperar o tempo, né? A gente não espera esse tempo, a gente às vezes fica meio A gente quer pra preocupado ontem. demais, né? E não tem como se emocionar, porque eu vejo nas dificuldades que o senhor passou, e a gente observa uma coisa muito linda nesse texto. É que Deus, através da sua morte, Ele te deu o direito de escolher. Se você quer viver essa vida aqui somente, 30, 40, 50, 60, 80 anos, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Vai ou não vai, pastor? Vai. Vai te abençoar e vai querer fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo. Mas se você quer não somente viver esse tempo, quer viver a eternidade, Deus te deu a chance na cruz. Hoje, quando ele termina a palavra, né? Estou correto, pastor? Se eu cometer alguma heresia, o senhor puxa minha orelha? O senhor fala Tamo assim, junto aqui. Quando ele disse assim, tetelestai, quer dizer, está consumado. Quer dizer, eu fiz a minha Parte. parte, agora falta a sua. Até aquele dia, de nada adiantaria eu ser bom se Deus não houvesse morrido por mim na cruz. Exatamente. Né? Esse é o grande ponto. Mas, pastor, E a nossa parte é aceitar É Jesus, aceitar. Só aceitar isso. esse amor. É só isso. eu só uso isso. uma frase, pastor, eu não sei se você já ouviu falar essa frase, não ouviu porque fui eu que inventei ela. tá? Que para ser salvo é muito fácil. Deus não vai vir buscar aqueles que estão no topo da escada. Deus vai vir buscar aqueles que estão subindo cada degrau. Boa essa frase. Gostou da frase, Gostei, pastor? gostei, Não é verdade? gostei. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa virar santo para ter direito à vida eterna. É simplesmente subir cada dia um pouco nessa espiritualidade, nessa vontade de querer fazer o que é certo. Deus sabe quanto as suas limitações. Deus sabe quantas vezes nós tropeçamos, mas também Deus sabe quando você não quer lutar. Essa é a E, diferença. pastor, assim, nessa questão do que você falou, do seu testemunho, né? Sim. Muito forte, nossa, emocionante. Nesse contexto da volta de Jesus, porque a gente tinha estudado sobre
morte, né? Vida depois da morte e tudo mais. E naquele momento que você falou que você sofreu um acidente, Sim. você teve algum pensamento, tipo assim, está entregue, está na sua mão? Porque muitas pessoas relatam isso. Só né? que antes dele responder, vamos contar a história por completo. Você quer conhecer? Não, na verdade, eu acho que é interessante. Eu queria fazer um link numa coisa assim, antes de chegar em cima do que a Fernanda falou, que é importantíssimo, Segura. Fernanda. Vamos entender bem. Pastor, 2 Pedro fala muito claro, né? Sim. O Senhor não retarda a sua volta. Ele está, na verdade, usando de misericórdia para dar um tempo, talvez, para mim. Mesmo sendo o Senhor pastor, Sim. né? Temos que crescer. O Senhor falou muito todos isso. nós temos. Todos que queremos crescer. Só que às vezes nós ficamos tristes com alguns nãos que Deus fala pra gente, né? Sim. Porque às vezes Deus fala alguns nãos e nós vamos enfrentar dificuldades. Como saber quando Deus está falando sim, quando Deus está falando não? Ou melhor, quando você olha muito no passado, e aquilo me marcou muito no tema que o senhor falou, quando o senhor falou assim, Deus vai fazer às vezes grandes milagres na sua vida e às vezes não. Sim. Agora Deus vai continuar sendo Deus para você. Se Deus fizer a minha esposa andar, que nós vamos contar essa história, o senhor vai contar, Deus é Deus. Eu me lembro que eu estava na UTI e falei, Senhor, eu quero ser salvo, mas eu quero ser curado da minha doença. Mas se eu não for curado, não permita que eu perca a salvação. Essa hora acho que é um ponto muito forte da vida da gente, né, Carol? Porque é muito bonito falar, eu estou aqui em boas circunstâncias, com uma saúde, graças ao bom Deus, ótima, com uma Bíblia aberta, a circunstância está ótima. Quero ver você louvar a Deus, ou você acreditar nesse Deus, naquela hora que você está ali questionando. Sim. Você questiona, poxa, eu estou fazendo o que é certo, fui pregar, ou estava vindo de uma pregação, ou fui fazer o bem para alguém, e o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? Como é difícil nesse momento. Aí você vê assim, eu vejo o Deus do passado que fazia grandes milagres, ele também faz grandes milagres nessa época, mas como chegar a esse ponto? Como chegar a Hebreus, né? O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3, né? Sim. Como você ter essa certeza, ter essa convicção, ter esse entendimento. Ó, decorei. Você viu que eu não dormi no sermão, hein? Porque lá, né? Boa, né? Certeza, convicção e entendimento, né? Porque naquele momento, não é, Carol? Você passou por dificuldades também, eu passei, Fernanda passou, o pastor também. Você talvez esteja nos ouvindo, esteja passando exatamente agora. Como ter a certeza que Deus está aí, a convicção que você pode acreditar nele, e entender que talvez ele possa não ter dado. Esse momento ainda não é o momento de responder para você. Essa espera. Eu falei uma palavra outro dia, eles me encheram o saco. Sim, como você entender esse ato? E aí me alugaram, Soledãozinho, gastei. Parece momento, esse gostei. Mas como entender, saber esperar? Muito bem. Sabe? Vocês falaram de algumas coisas interessantes, eu queria só pontuar aqui, vocês estavam falando, a gente começou falando sobre a volta de Jesus e a gente está falando sobre a questão do milagre, né? E assim, na Bíblia a gente percebe uma coisa, quando nós pecamos, a contrapartida de Deus contra o pecado foi a graça. Ele veio com a graça. A graça é a ponte que liga o abismo, que era a terra perdida sem Deus, de volta ao Deus que pode te dar a vida. Essa graça exige uma ação da nossa parte, que é a contrapartida do homem. A contrapartida do homem é a fé, é crer. Sem você não crer, você não tem acesso à graça. É por isso que Jesus, quando ele fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então crer é fundamental. O problema está que nos dias atuais, o sinônimo de crer para muitas pessoas que se tornaram cristãos, significa eu crer num Deus que me dá aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E essa definição de fé, isso complica toda a situação da verdadeira crença, da verdadeira fé. Porque muitos cristãos hoje estão indo para as igrejas querendo barganhar com Deus, achando, vou crer muito nesse Deus para Ele me dar o dinheiro que eu preciso, para Ele me dar a casa que eu preciso, para Ele me dar o carro que eu quero, para Ele me dar a cura que eu quero. E a Bíblia em nenhum momento fala disso. A Bíblia fala de você crer em Deus para você obter salvação. A partir da salvação, qualquer outra coisa que Ele fizer por você é benevolência. Se Ele não fizer, Ele não está em dívida. Ele não deixou de Deus, não é obrigação, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de te amar, Ele não deixou de te cuidar. Mas o que o inimigo fez no mundo atual? Ele transformou toda a fé em uma barganha de resultados.
Eu creio quando eu tenho aquilo que eu quero. Eu sempre brinco, pastor, que infelizmente, algumas pessoas traga tanto para a igreja que Deus vai te dar em dobro. Deus não precisa de vale. Não. Deus, ele já te abençoa, né? Já te abençoa, ele é o dono de todas as coisas. Então as pessoas querem muito barganhar com Deus. Quando as coisas não saem como eu espero, o primeiro pensamento normal do ser humano é questionar Deus. Porque ele acha que ele está fazendo a parte dele com Deus. Eu costumo dizer que as pessoas sistematizaram a fé. Se eu vou no meu culto na igreja, no meu dia de igreja, se eu dou uma oferta ou um dízimo por mês, se eu faço uma oração uma vez na semana, se eu visito uma pessoa, se eu ajudo um pobre, estou fazendo a minha parte. Então Deus que faça dele tem que cuidar de mim. E isso é uma sistematização falha e falsa. Porque se a salvação fosse pautada no que eu posso fazer, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia, estávamos perdidos. Então a salvação é pautada no que Cristo fez. Então a minha contrapartida como ser humano é crer nesse Cristo e na salvação que Ele me dá. E para caminhar na direção dessa salvação, significa que em alguns momentos, como a gente falou naquele sermão que vocês estavam comentando, em alguns momentos eu vou chorar, em alguns momentos eu vou perder, em alguns momentos eu vou sofrer, e existem personagens da Bíblia que morreram. Então, isso significa que, porque assim, para mim, o auge desse questão da fé, usar uma palavra, não sei se os meninos vão usar também, o paradoxo da fé, para mim, é que, por exemplo... eles não entendem nosso culto. Eles não entendem. Nem vou falar nada. O paradoxo da fé, para mim, por exemplo, é o fato de que você tem o maior dos homens nascidos de mulher, que era João Batista, que preparou o caminho para Cristo. Pensei nele. E morreu decapitado. Então, literalmente, ele acreditava, literalmente, ele tinha fé, literalmente, ele estava cumprindo um pedido de Deus e ele morreu perdendo a sua cabeça de uma maneira injusta, cruel, com Cristo do lado. Jesus não fez nada, né? Exato, Cristo podia ter dado uma ordem. Mas então, isso diz que João Batista não tinha Deus com ele, que João Batista não tinha fé? Não. Por outro lado, isso diz que confiar no plano de Deus significa, em alguns momentos, deixar completamente o seu conforto, a sua vida, o seu ar que você respira para deixar Deus executar o plano, ainda que isso custe a tua vida. Eu Mas vi o uma lance, vez... eu acho que desculpa, Imagina. fazer isso pelo que ele já fez por nós. Sim. Eu não sou fiel a Deus para receber Perfeito, algo dele, é porque perfeito. eu já recebi tudo. O mais Exatamente. importante ele já deu, que é a vida. Uma vez eu vi Exatamente. uma expressão e eu acho bem interessante, aquilo me fez pensar que Deus não vai fazer nenhum milagre se não tiver um propósito. Sim. Nenhum milagre acontece por o simples fato que eu pedi, não, porque Deus tem um propósito. E eu sempre penso assim, quando eu fui salvo, né, do câncer que eu tive, eu não sei o dia de amanhã, mas eu fui salvo desse câncer, então eu tenho que devolver para Deus esse propósito que Deus Sim. me permitiu. Se eu estou vivo, é porque Deus me deu mais um tempo. Sim, né? exatamente. A minha prima, a Leninha, ela morreu da mesma ano que eu morri. Que eu morri não. Você morreu, não Você está vivo aqui. Amém. Glória a Deus, ele está vivo Falando aqui. que não Até eu existe riso alma lá. penada, né? Até inclusive falei assim, se você orou por mim, se arrependeu, o azar é o seu, porque deu certo. Deu certo, tô vivo, acabou, não quero nem saber, tô bem vivendo a vida. Aí eu pergunto, a minha prima era menos ou mais amada do que eu? Não. Não. É a mesma coisa, só que Deus entendeu que eu ainda tinha mais um propósito na minha Sim, vida. Então eu acho sim. que é isso, se Deus teve misericórdia de você, que está aí vivo, olhando, escutando, porque você ainda tem um E propósito. eu fiquei pensando nisso ontem à noite. Eu acho que viver um milagre traz muita responsabilidade. Verdade. Porque quem muito é dado, muito será cobrado Exato. também. Eu acho que a gente vai Perfeito. entrar nisso. É, exato, até por isso, quando eu falei do meu milagre, né, foi muito legal, porque assim, eu comecei a entender, tipo, por que eu queria tanto aquele milagre, por que eu Exato. queria tanto enxergar. Hoje eu tenho uma responsabilidade, porque eu posso ver, muitos não podem. Uhum. Sabe, mas agora eu queria aproveitar uma coisa, né? E eu achei assim muito interessante. Pastor, Sim. olha como uma vez eu usei essa expressão, eu disse assim: nós temos medo demais do que acontece depois da curva, porque você não sabe o que tem lá. A gente não sabe o que Não vem sabe na o que tem lá. frente. Saber que Deus está lá nos conforta, mas nos dá medo. Imagina bem, o senhor saiu de casa, não sei se tinha ido já para uma programação ou estava indo. Não, estava indo, era a primeira programação do Estava dia. indo para programação. Você nunca vai imaginar que iria acontecer Um acidente um daquele. acidente. Conta para nós como é que foi esse acidente, pastor. Acho que é legal alguém, né? As pessoas saberem como foi que aconteceu. Bacana. Eu estava saindo de casa naquele dia, era o sábado, dia 11 de maio, a gente estava indo para a cidade de Santo Antônio do Jardim, é uma cidade da APAC, e eu viajei durante um período de 1h e pouquinho, e, enfim, para quem conhece a estrada de Santo Antônio do Jardim, são 2 vias para ir, 2 vias para voltar.
E no caminho para ir para lá, nós passamos, eu me lembro vividamente de passar para o Espírito Santo Pinhal, e como eu fui pastor lá, rolou aquele sentimento de nostalgia, sabe? Do tipo, nossa, a gente podia ter ficado mais tempo aqui tem gente legal, gente bacana e tal. E a gente passou pela cidade, passamos por um radar de 110 km, 90 km por hora, não me lembro bem. E mais à frente, nós voltamos, faltava exatamente 4 minutos para eu chegar em Santo Antônio do Jardim. Porque Santo Antônio do Jardim e Espírito Santo do Pinhal é 12 km de distância um do outro. Nossa, É muito perto, muito perto. E aí depois eu descobri que 70% dos acidentes normalmente acontecem nas últimas... Quando você está chegando. Eu não sabia disso, mas faz sentido, deve ter algum motivo psicológico. Depois eu vou aprofundar o estudo sobre isso. Você se acalma, né? Você alguma coisa do relaxa tipo, você relaxa, defensiva, não sei. Mas enfim, surge um carro do meio eu costumo dizer do matagal, porque eu não estava vendo, eu estava na pista, enfim, nos morros, no mato que tem aqui do lado. Travessas ali. E ele surge, e ele surge de uma maneira muito desengonçada, ele não estava indo para pegar a pista. A impressão que eu tive foi que ele perdeu o controle em algum momento e ele entra cobrindo a transversal, ou seja, tinham 2 vias, ele cobriu as 2 vias. Era um carro utilitário, grande, e tinha muita coisa dentro dele. Eu não me lembro, devido à pancada do acidente, eu não me lembro a cor e não me lembro o modelo do carro. Mas você lembra que era um utilitário e que tinha bastante coisa dentro? Tinha bastante coisa dentro, porque naquele momento, na minha inocência da Rose, caramba, e a Rose fala, nossa, que louco esse cara. E aí, mas naqueles próximos 2 segundos, eu teria que tomar uma atitude, porque senão eu ia pegar de frente com aquele carro. Então, nisso de 1 ou 2 segundos para pegar ali de frente com aquele carro, o primeiro pensamento que me veio à mente foi assim, se eu bater nele, nós estamos mortos. Ele vai morrer e eu também, porque fisicamente, menos de 15 metros, 20 metros que fosse, a 110, 120 km por hora, num carro... Uma colisão. É uma colisão numa parede concreta, porque era mais de 1 tonelada de ferro parado, e 1 tonelada de ferro vindo a 120 km por hora em movimento, nós íamos morrer todos. Então eu pensei assim, cara, vou sair disso aqui. E aí, naquele momento, eu me lembro disso aqui. Minha esposa fala que eu coloquei a mão na perna dela e disse assim, se segura que a gente vai bater. Eu não me lembro dessa fala. Eu me lembro disso aqui. De eu puxar o volante e falar assim, nos ajuda, nós vamos morrer. É isso. Isso eu me lembro. É isso daí que eu queria saber. Isso eu me lembro. E naquele segundo seguinte, o carro começou a rodar. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quando o carro rodou a primeira vez, eu desacordei. E quando eu desacordei, funciona assim, a morte ela não te dá prenúncios, ela não te avisa, ela não te dá sinais, ela simplesmente chega. Em 1 segundo eu estava gritando, Deus nos salva que eu vou morrer. No outro segundo eu perdi o controle de tudo e eu apaguei, não havia nada que eu pudesse fazer. Tanto é que no momento em que nós rodamos por 150 metros, batemos numa coluna de tijolos refratados, o carro pegou mais do lado da minha esposa, o que influenciou que a roda dianteira do lado dela viesse para dentro e pegasse o assoalho, o lugar onde fica o pé dela, a roda saiu ali. Então, naquele pedaço ali, as pernas da minha esposa foram, vamos dizer, trituradas e amassadas e ficaram abraçadas pelo motor e a roda por baixo. Fez um abraço assim. Se o pastor permitir, a gente coloca as fotos sim, na pode tela. Colocar depois. Vamos colocar essa foto para você, porque é impressionante. Para ver o tamanho do milagre. Você olha para o carro, você fala, não é possível que alguém saiu vivo dentro desse carro. É impressionante. A imagem é muito forte. É assustador. E ali, naquele momento, a gente fica desacordado por 20, 25 minutos. Isso foi num pesqueiro. E ali, naquele pesqueiro, alguém ouviu a pancada e veio para atender a gente, porque... E aí chamaram socorro e tal. Nossa, mas 20, 25 minutos é tempo, né? Muito tempo. Foi tudo isso mesmo? Foi tudo isso. Foi, segundo o pessoal do SAMU passou pra gente, depois eles levaram 20 minutos para atender o chamado. Ah, entendi. Até o SAMU chegar. Até o SAMU chegar. Uhum. Então, quando o SAMU chega para retirar a gente, eles retiram a gente, eu sou o primeiro a acordar. Devido ao impacto, a nossa coluna, ela vai ter as cervicais, depois ela vai ter as vértebras. Primeiro você começa pelas vértebras cervicais, que começam aqui do topo da base do seu crânio e vão descendo. E elas você fala C1, C2, C3, C4, C5, né? Isso. Cervical. Que são cervical, as mais importantes. Que são as mais importantes. Depois você vai ter as torácicas. Depois T1, T2, T1, T2, T3. T3. E a lombar L1, L2, entendeu? É isso aí. Se você quebrar alguma cervical, você tem uma chance de paraplegia e tetraplegia. Então porque não é em si a vértebra, mas o nervo que ela conduz, que está ligado a ela, que dirige todo o seu corpo, todos os movimentos. Ela pode ter uma luxação e romper. E romper, então tem muitos problemas ali.
Com a pancada, do lado da Rose, a Rose teve 14 fraturas nas pernas. Quando a gente acorda, o osso do fêmur esquerdo está para fora e o sangue está jorrando. E para baixo nas pernas a gente tem uma tíbia que quebrou em 3 lugares, a gente tem 2 ossos do tornozelo que desapareceram, que foram da pancada desapareceram, esmagados. A gente tem 2 dedos do pé que quebrou, a gente tem 2 dedos do outro pé que quebrou, a gente tem o fêmur em 2 lugares, a tíbia em 3 lugares quebrados, e a gente vai subindo, e fora os metacarpos e outros ossos quebrados, a gente vai subindo, e no afã de segurar o cinto, o osso do húmero também foi quebrado aqui, o osso externo foi rachado e uma costela foi quebrada aqui. Então Você virou um Playmobil, né? É um caso de... Exatamente. É um caso de politrauma, muito difícil de ver, né, acontecer. Então ela teve um caso de politrauma, que os médicos, e eu tenho um amigo que é médico, o Dr. Denis, que até canta no Vox, é gente boa, e ele trabalha em CTI, UTI e tal. Quando mandaram para ele as fotos do carro, em que ele teve acesso às imagens, ele se preocupou muito, porque quem viu o carro achou que a Rose tinha morrido, principalmente pela perda de sangue, né? E aqui começam algumas situações que Deus estava já intervindo, né? Primeiro, a Rose quebrou um fêmur que passou a menos de 2 centímetros da artéria femoral. Para quem não sabe, a artéria femoral, a palavra seria bitola, eu não sei o termo correto, mas quando você tem um movimento, quando ela é um pouco mais grossa, a artéria ela é mais grossa que todas, a artéria femoral é mais grossa que as outras vezes do seu corpo, de tal maneira que se você romper ela, em 2 ou 3 minutos o sangue do seu corpo é drenado. Então você morre, não tem para onde correr. Então, fora o perigo da embolia, né? Fora o perigo da embolia. Fratura, ainda mais num osso grande, que o fêmur é o maior osso do corpo humano. Sim. Nessa fratura, a chance da embolia é muito grande. Muito grande. Então, assim, quando ela não cortou a artéria femoral, você vê que Deus ele foi detalhista. Ele protegeu o que precisava proteger, sabe? E comigo, no meu caso das vértebras, eu estava falando para vocês, no meu caso das vértebras, da T10 até a L5, eu quebrei todas. Foi T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5. Então, todas, eu costumo brincar, dizer que quase que metade da minha coluna para baixo, ela foi quebrada. Então, Deus ele foi muito bom, porque se quebra da metade para cima... Porque era onde podia quebrar. Foi onde podia quebrar. Nossa. Porque quando quebrou aqui, a reação automática do meu corpo, e isso porque do meu lado o carro não amassou, só foi o impacto, jogar o corpo para um lado para o outro. Aonde quebrou, o nervo, ele foi abalado. Isso foi o suficiente para minha perna esquerda morrer por 3 dias. Eu digo morrer porque eu não sentia nada, não tinha movimento. Se você enfiasse uma faca na perna, eu ia sentir. E o medo, né? E a perna direita, exatamente, a perna direita não voltar. E nos 3 dias, uma das maiores batalhas para mim era o fato de que minha esposa estava perto de mim, mais quebrada do que eu, numa situação muito difícil. Então eu estava preocupado pela vida dela, ao mesmo tempo que eu ficava com aquele pensamento: será que eu vou andar? E isso foi uma batalha psicológica assim com Deus, foi um dos maiores desertos. Mas aí eu costumo dizer às pessoas, tem um sermão que eu faço sobre Abraão, que eu digo o seguinte: a espera pela bênção, ela é melhor do que a bênção. Porque a espera pela bênção te leva a depender e confiar de Deus, em Deus. Tem gente que está esperando a bênção e quando recebe se torna ingrato, se torna displicente, esquece rápido. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Isso demonstra a total realidade da raça humana, né? Então esperar pela bênção, depender de Deus, confiar nele até você chegar na bênção, vai fazer você amadurecer, vai fazer você crescer. E durante essa espera é interessante a gente pensar, né, pastor, que você tem que pensar no que Deus já te fez lá no passado. Sim. Isso vai te fortalecer, né? Uma vez eu escutei um sermão sobre Davi, que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele lembrou do leão, do que ele enfrentou lá, do urso, que ele enfrentou lá. Porque se a gente esquecer disso, nessa hora você fica com medo. Você fica com medo. E assim, uma das coisas que eu estava pensando, como você falou, número 1, eu comecei a pensar naquela cama de hospital. Você tem muitos pensamentos. E o primeiro pensamento natural é o questionamento. A matemática do homem, eu digo matemática, mas estou falando de números. Nós estou falando do cálculo da vida. Verdade. É muito fácil você calcular que você estava tentando ter uma vida correta, que você estava tentando fazer o que é certo, que você estava tentando cumprir a vontade de Deus. Se achando merecedor. Isso, ao ponto de você não chegar... passar por isso. Exato, no seu cálculo final você fala assim: não, eu sou merecedor, por que eu estou passando por isso? Deus está sendo injusto. Deus está sendo de injusto não me comigo. proteger, né? Exato. Só que Deus não é injusto porque Ele avisou na Bíblia que a gente ia ter aflição, que a gente ia ter dificuldade. Eu gosto muito de uma passagem que nesse tempo brilhava para mim como ouro na Bíblia, que é Jesus falando assim: se o mundo me perseguiu a mim, vai perseguir vocês também.
Né? E isso é simples, é claro, mas a gente deixa passar porque a gente só quer a bonança, a gente não quer a dificuldade do Não quer ouvir, cristianismo, né? E ali naquele leito de hospital, durante aqueles dias, eu me lembro de chegar numa concepção do seguinte, algo que eu já tinha visto e eu comecei a repensar, né, nas minhas muitas batalhas com Deus. Deus, ele enxerga o todo, e enxergar o todo é uma grande responsabilidade. Porque enxergar o todo significa ele ver o final antes do princípio, e em alguns momentos ele vê você sofrendo e chorando, mas sabendo que durante essa caminhada, esse sofrimento e esse choro são necessários para que você chegue no céu. Então isso vai ser permitido. E pra gente tem alguns porquês nessa caminhada que você nunca vai conseguir a resposta. Por exemplo, você falou do câncer, eu estava lembrando aqui, na minha história, eu perdi minha mãe, eu tinha 25 anos de idade, minha mãe tinha 50 anos. Minha mãe nunca fumou um cigarro, era ovo-lacto vegetariana, adventista durante 30 anos, líder de igreja, pregava, fazia isso, fazia aquilo outro, apareceu um câncer de pulmão, levou a minha mãe em 6, 7 meses. Aí você faz a pergunta assim, por quê? Você não vai ter a resposta humana para isso. Mas confiando em Deus, como o Deus que está na Bíblia, você vai ter a seguinte resposta: ela descansou, eu não entendo o porquê, mas se ela descansou, Deus aguardou, e no momento certo ela vai ressuscitar. Essa é a resposta que tem que bastar. O tempo dela acabou. O tempo dela acabou. Então essa resposta tem que bastar para te consolar, tem que bastar para te aliviar o sofrimento. Minha graça te basta, pastor? É isso, minha graça te basta. E quando você fala da volta de Jesus, Paulo fala num texto assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu costumo parafrasear esse texto e dizer, se Cristo não fosse voltar, seria vã a nossa fé. É isso. Porque não teria sentido. Mas quando nós miramos no céu, todo e qualquer sofrimento da terra vai fazer sentido. Por quê? Imagine por um instante, minha mãe morreu, descansou no Senhor, como você explicou em outro podcast atrás. Para aquele que descansa, é isso aqui, ó. Abrir e fechar de olhos. Não viu o tempo Quando passar. ela não viu, ela fechou os olhos. Nós que ficamos, sofremos. Exato. Choramos, perdemos a saudade. Eu costumo dizer que a morte de um querido você não supera, você se acostuma. Verdade. É diferente. Você tem um lugarzinho no seu coração que morreu junto com aquela pessoa e que vai estar ali morto, e você tem aquele espacinho dela. Só que para ela foi um segundo. Ela estava enfrentando um câncer, ela estava lutando por isso, mas em algum momento ela fechou os olhos e não abriu mais os olhos. Mas nesse segundo que ela achou que estava dormindo, quando ela abrir de novo, ela vai ver Jesus chegando nas nuvens dos céus, os anjos tocando as trombetas, e ela vai ser levantada agora sem câncer. Então para ela, Misericórdia de a Deus. misericórdia divina, para ela foi muito melhor ela descansar Sem dúvida. do que ela estar aqui. Para mim não foi, porque eu sou filho. Entretanto, quando você olha para os exemplos daqueles que permaneceram firmes até fechar os seus olhos, isso serve de testemunho e motivação para você seguir adiante mesmo na provação. E é isso que a gente encontra em vários testemunhos da Bíblia, é isso que a gente encontra em irmãos que descansaram, é isso que a fé verdadeira deveria trazer. Porque quando eu leio os relatos bíblicos, quando eu leio relatos históricos, eu vejo cristãos sendo jogados no Coliseu para morrer aos dentes das feras, e eles estão cantando hinos. Você sabe que eu vi, até por isso que eu estou olhando aqui agora, eu vi na meditação do pastor Cândido, acabei até utilizando um videozinho que eu fiz hoje, o futuro premia os valentes. Sim. Olha que frase interessante. Bacana, do pastor Cândido, né? Futuro premia os valentes. O Cândido não é fera. Não, ele é, né? Se Sim, estudar ele é eu fera. utilizo muito. Então você ter essa paciência de esperar esse tempo que é a grande força, né? Que é aquilo que você falou muito bem. Eu estou batendo essa tecla porque quando eu escuto um tema, aquilo me chama a atenção, né? De Hebreus, né? Sim. Capítulo 11, eu não tinha prestado atenção nas 3 palavras. Achei Sim. fantástico. E Sim. é isso que te faz viver. É isso que exatamente. Então, voltando ao tema do acidente, nós passamos, aí a Rose foi para o hospital, nós fomos para o hospital, nós ficamos hospitalizados, Rose ficou hospitalizada 27 dias, eu fiquei 16 dias. Minha esposa passou, vou fazer curta a história, minha esposa passou por 7 cirurgias, ainda tem mais uma para passar, mais agora no final do ano, E dessas 7 cirurgias foram se corrigindo muitas coisas que ainda tem que ser corrigidas, algumas. Mas Né? só para o pessoal entender. Sim. Essa cirurgia faz o quê? Faz uns 10 anos atrás? Porque tá perfeito aqui. Não. Não, então vamos A gente olhando pra eles, a gente vê o milagre, né? ver o milagre. Literalmente. Exato. Não, você vê pelas imagens do carro, é algo assim Sim. impressionante. E a gente conhece o pastor Gabriel, o jeito que ele é agitadíssimo, gente, não parece. Não Não, parece. continua sendo agitado, né? Continua, É. não. Né? E ele falava assim nas reuniões pós-acidente: se antes eu pregava, eu vou pregar 5 vezes mais. Eu falei, meu Deus, ninguém vai segurar esse homem. Sabe aquela pastor? questão de milagre e responsabilidade? É isso? Eu falei, ganhei mais tempo, Mas vou ter que foi reduplicar. exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu entendeu? falei assim pra Deus,
o senhor falou que não pode fazer barganha, mas na hora do aperto você faz, né? Você faz, você tenta. Você tenta, na hora da festa você tenta. Eu falei, Deus, se eu vier a descansar, eu quero estar salvo. Mas se o senhor me curar, eu prometo que eu vou pregar muito mais, eu não vou parar. A prova disso, a Carol sabe disso, até a Carol brinca, não sei como é que ele dá conta, né? Mesmo trabalhando, né, na prefeitura e tal. Ele acha que ele é onipresente, sabe? Você também acha. De vez em quando. Nós não paramos, eu não parei em nada. Não. Eu fiz uma promessa para Deus que eu não ia falar não. Daí minha filha falou, pai, fala alguns não, pai, porque senão não dá. Impressionante. E eu não falei mesmo não. E quantas bênçãos a gente recebe por isso. Por isso, claro. Porque a gente fica com uma sensação de tô devendo. Sim. Né, Carol? Acho que esse é legal. O dia que eu sensação. não entender que eu estou devendo é porque eu não entendi o milagre que Deus fez na minha vida. Exatamente. Né? E assim, eu fiquei com esse sentimento. Tanto é que depois que eu sofri o acidente, nós estávamos hospitalizados, nosso quadro estava estabilizado já. No meu caso, depois de 3 dias, o médico falou, olha, com as fraturas que você tem na coluna, nós vamos começar a andar para reativar os nervos. Porque a solução é voltar a andar para que não se estabeleça mais dano. Então eu voltei a andar, e voltar a andar foi um desafio. Porque você andar sem a perna, isso é realmente difícil. Mas é interessante que esses 3 dias, eu costumo pensar que esses 3 dias sem andar, foi a baleia de Jonas para mim. Que não era uma baleia, um peixe grande, mas que foi. Ok. Porque eu fiquei 3 dias ali preso na cama, na qual durante o dia estava tudo bem, as pessoas estavam ali, mas durante a noite eu não dormia e eu estava pensando. Como é horrível, né? Qual é? Você deu uma de Ananias, né? Ele ficou ali de Paulo, Fiquei ficou ali, aquele tempo lá, aquele vai tempo pensar ali, em tudo que você fez na vida. Exato. E aí eu me lembro de poucas coisas do acidente, mas eu me lembro que uma das músicas que tocou foi Cuidei de Você naquele dia. Tocou, Essa música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa. Tocou Minha Geração Vai Ver Jesus Voltar. Enfim, tocou várias músicas. E numa dessas noites teve um embate entre... Quer dizer, não posso dizer que é um embate, porque entre eu e Deus não tem como ter um embate, né? Deus me permitiu questionar, vamos colocar dessa maneira. Nos meus questionamentos, aí eu acho que eu obtive uma resposta, porque pensando, e eu sou um cara extremamente questionador, e eu sou elétrico do lado de fora, mas também sou elétrico na mente. Eu vou tentando achar os porquês e os argumentos, e vou tentando desvencilhar as coisas. E eu senti Deus me falando assim, então as músicas que você canta, eu falei isso no sermão, então as músicas que você canta é da boca para fora? O cristianismo que você prega da boca para fora, a Bíblia que você estuda, você crê mesmo ou você está só carregando ela? Você falou que ia estar comigo até a morte, vai de verdade ou na primeira aprovação agora você está querendo voltar atrás? Você é ou você não é? E aí aquilo me bateu dolorido, porque eu falei assim, cara, eu estou há anos pregando, eu estou há anos levando o evangelho, minha família, eu sou a 3ª geração de adventistas, eu cresci falando que queria ver Jesus voltar, cresci falando que morreria por Cristo, e agora, na primeira aprovação, eu estou aqui na cama, e a primeira coisa que eu faço é questionar Deus. Cadê aquela questão, quer eu viva, quer eu morra, eu sou teu? Aonde é que está aquela fé que eu vou louvar vivendo? É a geração 48. É a geração 48, Onde é que está aquela fé que eu vou louvar vivendo ou vou louvar morrendo? Eu vou louvar saudável ou vou louvar enfermo? E aquilo me pegou muito forte. Porque aí eu comecei a pensar assim, não, então eu tenho que inverter aqui, eu tenho que agora... E essa foi uma outra batalha, porque eu tinha que batalhar para controlar meus pensamentos, porque é fácil você soltar a sua mente para questionar Deus. É muito mais difícil você controlar ela para servir ao Senhor. Então eu comecei a trabalhar minha mente para servir ao Senhor. E no final dos 3 dias, Deus me permitiu, como eu disse na reunião isso para eles, me permitiu andar. E se Deus me permitiu andar, eu falei, vou pregar 5 vezes mais. Se o inimigo estava me atacando com uma, agora ele se prepara, porque eu vou pregar 5 vezes mais. Entendeu? E eu vou mesmo. E tipo, mesmo doente, teve reunião de jovens. Eu entrei na cama do hospital, eu tava lá, computador ligado, falei, não vou deixar. E eu tava lá, e meu rosto todo marcado, cheio de roxo. Gente, não se assusta, é assim mesmo. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos aqui, vamos lá e tal. Mas não era aquele afã de querer fazer o trabalho, mas era o sentimento de dívida. Eu devo ao Senhor, eu preciso trabalhar para Ele. Então, fiquei ali e assim, o milagre foi se estendendo, porque a minha esposa foi operada, e aqui eu vou puxar a sardinha para um outro lado. Rose e eu, nós não temos uma alimentação estrita, mas nós, há 8 anos desde que nós casamos, nós caminhamos para ter uma alimentação segundo o que nós cremos. Então, muitas coisas já ficaram para trás. Então os amigos sempre brincaram com a gente.
vocês são chatos que não comem isso, que não tomam aquilo. Vocês, aí, né, eu até brinquei com a Carol esses dias, porque eu comi um pedaço de bolo, falei, Carol, não tô comendo açúcar, mas esse bolo tava tão bonito, eu comi um pedacinho de bolo. E comi de fato. Comeu dois, que eu comi vi. dois. Não tem pecado em comer açúcar, mas a gente não come. E aí algumas pessoas ficam assim, não, mas isso é besteira, por que vocês fazem isso? Vocês se matam para acordar cedo, fazer um exercício, se mata enfim, não comer as coisas, não faz à vontade, vai dormir mais cedo. Então deixa eu testemunhar para vocês. Nós sofremos um acidente. A perspectiva da minha esposa era de quase 1 ano para ela voltar a andar com o andador. A Rose, ela não teve uma inflamação, apesar dos mais de 60 pontos. A fratura exposta dela, que foi feita cirurgia com pelo menos quase que 12 horas de atraso, não teve uma infecção. A chance de infeccionar é muito grande. Era muito grande, não teve uma infecção. A Rose não perdeu nenhum movimento do corpo, apesar das inúmeras fraturas e das inúmeras dificuldades. E o mais surpreendente, com cerca de 2 meses e meio para 3, a Rose já estava de pé em cima de um andador, ao ponto do médico perguntar pra gente, o que vocês fazem? E a gente falar assim, doutor, não sei não fala pra mim, o que vocês comem? Doutor, comer a gente, não posso nem te dizer o que eu como, posso te dizer o que eu não como. Tá bom, o que vocês não comem? A gente não toma refrigerante, a gente não faz isso, a gente não come carne, a gente não faz aquilo outro. Exercício, vocês fazem? E ele literalmente perguntando, a gente faz exercício, doutor, assim, assado, assim. Cuida do sono? Cuida. É por isso. Então, quer dizer, a gente brinca... Mantém o seu organismo forte. Então, eu não estou falando aqui para advogar em nosso favor. Porque o meu sonho é chegar ao dia em que eu esteja aplicando os 8 remédios naturais que nós cremos na minha vida. Esse é o meu sonho. Não cheguei lá. Isso não serve para condenar ninguém. Mas se serve para abençoar, serve. Posso testemunhar para vocês que a recuperação da minha esposa hoje é fruto de um Deus poderoso nos céus, que já havia instruído muito antes a gente a cuidar do aspecto da nossa saúde. Porque a Rose ficou 27 dias de saúde lá, 7 cirurgias, 4 bolsas de sangue. Hoje, para quem vê a Rose andando, não vai falar que ela passou pelo que passou. Quem olha para mim andando nunca vai imaginar que 8 vértebras da coluna foram quebradas, eu estou andando e não tive que fazer uma cirurgia. Aí a gente entende que nosso Deus não restringe a gente de nada, né? Não. Quando Ele pede as coisas, Ele sabe que é o melhor para nós. Que é pra gente enfrentar melhor as situações. Exatamente. Então, assim, de fato, isso na nossa vida foi muito grande. E aí o que acontece agora? Já caminhando para o final, se vocês deixarem, eu falo aqui o resto do dia. Vamos lá, caminhando para o final. Caminhando pro final já. Caminhando aqui para o final. Qual foi a maior situação, a maior pergunta que ficou na minha mente no pós-acidente? Foram 2 surpresas. Quando eu acordo no carro, o primeiro sentimento foi assim, eu estou vivo. E literalmente, apesar de não ter consciência quando eu desacordei, perdi a consciência, o sentimento é que eu iria morrer. Então eu acordei, pensei, estou vivo. A próxima pergunta automática surgiu na mesma linha no meu pensamento foi, se eu tivesse morrido, eu estava salvo? Foi a primeira pergunta. E aí alguém em casa pode pensar assim, mas você é pastor, você trabalha com a Bíblia todos os dias, você lidera a igreja, você está pregando o tempo todo. Entenda que é possível você trabalhar para Cristo e não ter Ele no seu coração. Judas é um exemplo perfeito disso. É possível você seguir a Cristo e você não ser salvo. É possível você frequentar uma igreja e não estar salvo. Porque não é o que você diz ser, não é aquilo que você faz, não é aquilo que os outros pensam sobre você. É quem você é no seu coração com Jesus. Cristianismo é sobre conviver com Ele e deixar Ele estar dentro de você. É você aceitar que você tem que subjugar o eu e aceitar Cristo todos os dias de tal maneira que a salvação é diária, porque todos os dias você se perde. Nós somos assim, a nossa carne derruba a gente com facilidade. Então naquele dia eu percebi e cheguei à seguinte conclusão. Eu não sei por que sofri o acidente. Eu não sei. E até o céu eu tenho certeza que não vou saber. Mas para mim e para minha esposa, nós adotamos 2 políticas naquele hospital. A primeira, não reclamar e não murmurar em nenhuma circunstância, porque se estávamos vivos, é porque Deus permitiu. A segunda é que todos os dias da nossa vida tem que ser dia de salvação. Se hoje for o último dia, que seja para fechar os olhos e indo para os céus. Se não for o último dia, que seja para viver mais um dia louvando ao Senhor e buscando o céu. Então isso vai exigir da gente convivência com Cristo o tempo todo. E aí vem um pensamento que eu sempre jogo para meus jovens. Salvação vem de graça, comunhão vem pelo esforço. Você luta para ficar na presença de Deus. Não é natural. E não é natural para ninguém
para ninguém. Para o irmãozinho que está chegando agora na fé, para o pastor que está há 30 anos no caminho. Não é natural, porque nós somos humanos. Então, quando nós reconhecemos a necessidade de Deus, nós vamos até Ele para ser salvos. E eu costumo pensar, esses dias eu estava em casa pensando, eu passei por eu recentemente, depois desse acidente, eu estou me recuperando um pouco mais rápido que a minha esposa, porque a minha lesão, apesar de ser mais delicada, exigiu menos do meu corpo, porque o dela era politrauma. Então, recentemente eu fui liberado pelo fisioterapeuta para voltar a treinar. E eu percebi uma coisa, quando eu comecei a treinar de volta para fortalecer os músculos das costas e tudo mais, eu geralmente vou treinar e eu tenho a minha lista de músicas de treino que eu boto no meu ouvido, são músicas da igreja que falam de Deus. Ah, não é o Arautos do Rei, se ele não for o primeiro, não, porque não dá para você empurrar um ferro se não é o Rei. Mas eu tenho músicas aqui que talvez sejam até um pouco mais animadas, mas que falam de Deus. Estava tocando a minha playlist e eu estava lá treinando e de repente entrou uma música do mundo. Mas entrou tão natural, que é a playlist do YouTube, de repente te sugeriu ela, e é uma música meio ambígua, entre Deus e o mundo, mas é uma música do mundo. E ela tocou e eu achei interessante. Daqui a pouco veio outra, daqui a pouco veio outra, daqui a pouco veio outra. Lá pela quinta, sexta música, falei assim, terminei meu treino e fui para casa. 5, 6 músicas do mundo, que não eram músicas com letras terríveis, tá? Mas eram músicas que não eram tão cristãs. Eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, no caminho para casa, dirigindo o carro, aí de repente alguém me fechou, eu percebi que eu já estava mais estressado. Aí daqui a pouco eu cheguei em casa, que droga, olha, perdi isso aqui, perdi não sei o que, eu estava fora, eu não estava fora de mim, mas eu não estava no meu normal. Não estava no espírito. Aí eu me fiz um questionamento no meu elevador, e acreditem, quem tem TDAH vai entender isso, é muito comum a gente se questionar. E eu me questionei no elevador da minha casa, o que está acontecendo? Eu não sou assim. Aí eu rapidamente cheguei à conclusão, será que foram aquelas músicas? E aí eu cheguei na seguinte conclusão final: o mundo é como uma infiltração de água. Se você não perceber, ela vai vindo, vai vindo, vai vindo. E quando você menos perceber, a tua parede toda foi embora, a tua casa foi embora. Então, quando a gente fala de comunhão, de estar com Deus, a gente tem que cercar de todos os lados possíveis. Se é na visão, se tem coisas que não pertencem ao céu, não veja, arranque da tua vista, tire fora. Se é nos seus ouvidos, que são as janelas da alma junto com a visão, se não está te fazendo bem, tira, você precisa se proteger. Cristianismo é viver com Cristo, e viver com Cristo significa subjugar o seu eu, abrir mão desse mundo, sacrificar tudo no mundo para estar com Cristo. Não estou falando de você ser um fanático, mas estou falando de você desfrutar da presença de Deus contigo em todos os momentos. Então, se eu estou treinando, eu vou botar uma música que seja diferente? Vou, mas uma música que me lembre de Cristo. Se eu estou fazendo um passeio com a minha esposa e eu estou lá na praia passeando de férias, maravilha, mas eu vou chegar lá e vou lembrar que aquela criação é obra do Senhor. Se eu estou no meu trabalho, eu vou lembrar que Deus me deu o trabalho. Se eu estou na igreja, eu vou louvar a Deus. Ou seja, em qualquer lugar eu vou estar com Deus. Então, essa foi a segunda política que nós tomamos ali, que é a política de depender todos os dias, de tal maneira que se for o último, nós vamos fechar os olhos para abrir e ver Jesus voltando. Amém, amém. Acho que dá pra gente juntar tudo que a gente falou nesses últimos programas, desse testemunho, né? Deus, ele nunca quer o nosso sofrimento, ele jamais quer. Eu acho que falou no sermão, né, que a gente escutou. Sim. Ele vai usar até das circunstâncias ruins para nos salvar. A principal preocupação dele é com a segunda morte, né? Sim. Que a gente falou, ele não quer que a gente passe por isso. Bem-aventurado aquele que tem, né? Que tem parte na primeira ressurreição. É isso. Então, tudo que o pastor Gabriel acho que falou foi muito importante, porque pode ser que você esteja passando por algum momento que você está nessa luta com Deus. E isso não é pecado. Não é pecado você conversar e você às vezes discutir, e você colocar aquilo que está dentro do seu coração, que está te sufocando. Mas você não pode abandoná-lo. Acho que esse é o X da questão. Pergunte, questione, mas nunca o abandone. Siga, continue perseguindo o Senhor, porque a gente tem falado aqui, ter Jesus na vida, ter a presença dele na nossa vida, é o que de mais importante temos. E é a única coisa que vai saciar o seu coração. Então, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que ainda vai acontecer. Ter a presença de Jesus na sua vida é o que de mais precioso você vai ter. Não deixe isso passar, não negligencie isso, porque é isso que vai te satisfazer e vai te fazer feliz. Eu gosto de um texto, você até citou esse texto, né, que fala que a peleja é do Senhor, mas eu tenho que tomar uma posição, não é? É isso, a peleja é de Deus, sem dúvida nenhuma, mas se eu não tomar uma posição,
eu posso me perder nesse caminho, né? Exatamente. Então, enquanto você estiver passando por essa terra, até Jesus voltar, você vai passar por muitas, muitas dificuldades, mas tenha a convicção que o teu Deus vai estar do seu lado, com toda a certeza. Pastor Gabriel, privilégio, mas privilégio mesmo ter você aqui com a gente. A alegria foi tá? toda minha. Eu Privilégio. tinha tempo que eu queria conhecer essa bancada do For Life. O privilégio é nosso. Muito obrigada. Tenho certeza que vocês adoraram a live de hoje. Se você gostaria que alguém escutasse, talvez ela não estivesse conectada nesse momento, compartilha, manda para alguém. E às vezes a pessoa está passando por esse momento agora. Gente, ter a certeza que Deus estava presente, mesmo no momento mais difícil, e que Ele foi aquele que te deu a vitória, isso nos deixa muito mais tranquilo. Deus é o Deus que está depois da curva. Não tenha medo, Ele já está lá e com certeza você vai ser salvo por ela. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu sei que você vai acabar esticando, mas né, nós estamos no tempo ali e tal. Mas estamos no tempo. Você conheceu a pessoa do carro depois? Não? Eu não conheci a pessoa do carro, não consegui conhecê-la. Ele foi embora e a gente conheceu as pessoas que nos socorreram. Ah, mas você não chegou a bater no carro, né? Porque você... Não, eu desviei dele antes. Ele foi embora. Ele foi embora. Eu desviei dele antes. Então eu não conheci essa sabe pessoa. Nem quem é. Não, e eu passei, agora eu vou deixar um testemunho. Eu passei por algumas fases com essa pessoa. Passei pela fase da ira, da raiva. De querer matar esse ser humano. Passei pela fase isso é normal. Depois eu passei pela fase do eu não ligo. Depois eu passei pela fase do eu tenho que perdoar. E hoje eu já estou orando por ele. Deus me deu, assim, Deus trabalhou o coração para a gente poder perdoá-lo. E... Você vai ter que orar por ele, porque para ele se perdoar também, né? Sim. Você imagina a cabeça dessa pessoa, Sim. vendo tudo isso e indo embora. Realmente. Mas se ele vê isso algum dia, estamos bem, Deus nos salvou. E teve uma coisa que eu não falei na live, não vou esticar muito, mas eu vou falar aqui rapidinho. Se alguém estiver assistindo, lembra do seguinte: o objetivo da fé não é trazer tudo o que você quer, é te conectar com Deus que salva a tua vida. Seja qual for o deserto que você está passando, Deus está contigo. Mas você vai precisar confiar nele o suficiente para aceitar os nãos, para aceitar o talvez, para aceitar o espere e para aceitar os sims. Lembre-se disso, você vai ficar bem. O deserto que você estava com um deserto de Tecoa pode se tornar o Vale das Bênçãos, né? Exatamente, Você exatamente. olha pra gente, Carol? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Gabriel e da Rose. Amém. Muito obrigada por esse milagre tão maravilhoso que o Senhor operou na vida deles. Amém. E que fala tanto ao nosso coração. Pode ser que tenha alguém assistindo a gente hoje que está passando por um vale nesse momento na sua vida. Que essa pessoa possa sentir muito forte o seu amor com ela, a sua mão junto com ela. Amém. E que tenhamos sempre a convicção, a certeza na nossa vida de que o Senhor nos ama, de que o Senhor vem em nosso socorro, que o Senhor vem em nosso auxílio e de que se nós temos o Senhor na nossa vida, nós não precisamos de mais nada. O Senhor é suficiente para nos fazer felizes. Que muito em breve a gente possa estar olhando para o céu, vendo o nosso Jesus vindo nos buscar. Nós estudamos sobre a volta de Jesus nesses dias e nós te louvamos por essa esperança também. Amém. Nós nos entregamos em tuas mãos e agradecemos por tudo. Em nome do maravilhoso Jesus. Amém. Amém, Senhora. Feliz sábado, esteja conosco sexta-feira que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo Bate canal. Feliz sábado, Boa galera. noite. Tchau, tchau, pessoal.